A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o irmão João Antônio, da Igreja Sede. Para mim é um prazer voltar a falar aos irmãos. Tive a oportunidade de comentar o capítulo 3 e 4 de Filipenses, né? E hoje eu fui convidado para falar, acho que de um dos temas mais pregados e falados no livro de Apocalipse, que é justamente as cartas às igrejas. Naturalmente eu não vou falar todas as cartas, mas vamos dividir para cada dia que seja uma carta em específico. Então hoje a primeira carta é direcionada e endereçada à igreja de Éfeso. Então nós vamos estudá-la a partir de agora. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, para que nós possamos entender a mensagem universal que todas essas cartas trazem e ecoam até o dia de hoje. Desde o momento que João recebeu, até o dia que eu gravei esse áudio e o dia que você escuta esse áudio. Então, Deus nos abençoe dessa forma e vamos começar o capítulo. Bom, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que as cartas do Apocalipse, elas são exatamente como as cartas do Novo Testamento. São cartas universais. São cartas que não se prendem exatamente ao seu destinatário, mas que falam através dos séculos para toda a igreja, para a igreja de Cristo. Ou seja, as 7 igrejas do Apocalipse não são, na verdade, as 7 facetas que a igreja de Cristo ela pode assumir, ou que ela pode manifestar. O capítulo 1, no versículo 11, já traz esse entendimento. O próprio Jesus ele ordena que João escrevesse um livro, tudo aquilo que ele visse, e que esse livro seria encaminhado a todas as igrejas. Ou seja, não se trata de cartas individuais, mas se trata de cartas que seriam levadas a conhecimento de todos. Ou seja, são cartas para admoestação, para alerta, para exortação, para enaltecimento, para ensino. Portanto, quando a gente lê essa carta, a gente tem que entender que essa carta ela foi endereçada para mim e para você também. Basta a gente identificar que igreja eu sou nesse momento. Nesse momento em que eu leio, qual a igreja que eu me identifico, qual a igreja que eu seria membro, né? Então, esse é o espírito que nós temos que ter ao ler o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Bom, então depois dessa introdução a gente começa a ler de fato aqui a carta a Éfeso e a gente comenta um pouquinho dela. Capítulo 2, versículo 1 diz: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nesse versículo é bem claro que Jesus instrui a João a escrever uma carta que é endereçada ao pastor da igreja em Éfeso. Então, ao anjo da igreja de Éfeso significa ao pastor da igreja, né? E a igreja de Éfeso provavelmente foi escolhida como a primeira a receber uma carta porque era uma igreja muito importante na província da Ásia mesmo. Por 2 anos, Paulo permaneceu em Éfeso, pregando a palavra junto com os discípulos que ele tinha separado. Isso a gente encontra em Atos 19. E com a ajuda desses discípulos de Éfeso, diz o versículo 10 do capítulo 19 de Atos, que todos os que habitavam a Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. Então, a igreja de Éfeso era proeminente na questão da pregação do evangelho. A partir dela, toda a região da Ásia foi evangelizada. Talvez por isso a gente pode afirmar que na igreja primitiva as pessoas consideravam sim Éfeso como uma cabeça na província da Ásia. A parte B do versículo diz que aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. É uma identificação muito poderosa, significativa, porque no capítulo 1, versículo 16, Jesus já tinha, João já havia descrito Jesus dessa forma. Então, qual que é a interpretação interessante para esse versículo? É que as estrelas significavam justamente os pastores daquela igreja, ou a igreja em si. Mesmo que Éfeso tenha sido a primeira entre as 7, o pastor ou a igreja ela é posta no mesmo nível que as outras 6. Então, Jesus diz que ele segura todas elas com a sua mão direita e que ele é o guardião, o protetor, né, daquelas igrejas. Jesus ele tem o máximo poder para guardar os seus servos, né? Então, na verdade, todas as igrejas estão na sua mão, a fim de que nenhum dano aconteça a qualquer uma delas que esteja fora da vontade dele, né? E por fim, a gente tem a figura dos 7 castiçais de ouro, né? João diz que Jesus é aquele que anda no meio dos 7 castiçais, os 7 candelabros de ouro. Para mim é mais uma ideia das igrejas, de que os candelabros eles representam as igrejas e que da mesma forma que ele anda entre os castiçais, entre os candelabros, ele também anda entre as igrejas.
E ele conhece, por isso ele conhece profundamente a vida de cada uma delas e escreve as cartas. Então agora a gente vai ver o que exatamente Jesus escreve a Éfeso. Versículo 2 diz assim: Conheço suas obras, seu trabalho árduo e sua perseverança. Jesus aqui ele não está dizendo meramente que ele está familiarizado com as obras deles. Jesus ele declara um conhecimento detalhado de tudo o que eles fazem e que nada pode escapar da sua atenção. E o que corrobora para esse entendimento é justamente o uso repetitivo do pronome possessivo seu, que é: conheço suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança. É como se Jesus estivesse apontando para você e dizendo: eu conheço a sua obra, o seu trabalho, de forma muito profunda, de forma específica. Jesus fala a cada membro da igreja individualmente. E como nós já entendemos, além dos membros da igreja, Jesus fala a mim e fala a você. Agora nos resta saber se faríamos parte da igreja de Éfeso, se nós receberíamos uma carta parecida com a carta que Jesus envia a essa igreja. Na parte B desse mesmo versículo 2, diz que Jesus ele sabe que os irmãos em Éfeso não podiam tolerar os malfeitores, não eram capazes de tolerar os malfeitores. Nós somos da mesma forma? É óbvio que um cristão que pratica boas obras, que é louvado pela paciência, pela perseverança, é óbvio que essa pessoa não pode se conformar com as pessoas mais ao seu redor. Eles não podem tolerar as maldades, as perversidades que existem ao redor. Mais à frente a gente vai ver que os irmãos efésios também colocavam à prova aqueles que diziam ser apóstolos, mas que não eram. E essa é uma prática que ela tem que ser uma prática comum até os dias de hoje. Qualquer cristão, ele precisa ouvir a palavra e confrontar com a Bíblia. Inclusive esse áudio que você ouve agora. Esse áudio ele precisa ser criticado, ele precisa ser avaliado por você à luz da Bíblia. Então, como os irmãos naquela época também provavam os apóstolos, hoje nós devemos provar todos aqueles, não somente os que se dizem apóstolos, mas aqueles que falam da palavra de Deus, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que dizem ter um ensinamento da parte de Deus. Todos eles precisam ser postos à prova. Bom, então vamos lá. Jesus já tinha enaltecido a igreja de Éfeso por suas obras, trabalho, tolerância, por testar a falsa doutrina, por expulsar os falsos mestres, os impostores, os falsos apóstolos. Agora ele vai elogiar a igreja pela sua perseverança em suportar as dificuldades em prol do seu nome. Para entender um pouco mais dessa dificuldade, perseguição que Jesus diz que eles sofriam pelo seu nome, né, pelo amor ao seu nome, é importante lembrar de que Éfeso estava sob o domínio de Roma, e Roma tinha a instituição do culto estatal, o culto ao imperador. E esse culto ao imperador tinha como um lema, o jargão, de que César é Senhor. E os cristãos de Éfeso, não só os cristãos de Éfeso, mas todos aqueles que se deparavam com esse jargão por todo o domínio romano, eles ousadamente confessavam que Jesus Cristo é Senhor. E justamente por negarem o senhorio de César e honrarem o nome de Cristo, eles seguramente sofreram duras perseguições e dificuldades. E ainda assim, eles demonstravam que a sua fé, a sua vida espiritual não tinha sido abalada. Mas será que a fé deles realmente não tinha sido abalada? Quando a gente chega no versículo 4, a gente vê que ao invés de dar seguimento às palavras de louvor, aos elogios, Jesus agora ele vai disciplinar aquela igreja. Ele vai trazer um porém. Mesmo que eles dispensassem esforços em oposição aos homens maus, também confrontarem todos aqueles que se diziam apóstolos e também suportarem as dificuldades em nome de Cristo, ainda assim há algo errado na igreja de Éfeso. No versículo 4, Jesus diz que os efésios tinham perdido o primeiro amor. Ele não quis dizer que eles viviam sem sentir amor por Deus ou sem sentir amor pelo próximo. Na verdade, com a ideia de primeiro amor, a gente entende que algo mudou. Existia alguma coisa antes e que aquela coisa não é a mesma hoje. O que eu posso dizer é que essa igreja a qual Jesus se dirige parece não ser a mesma igreja que a gente tem o relato em Atos que a gente viu. E também parece ser muito diferente da igreja que Paulo escreve a carta, né? Efésios 1,15. Paulo enaltece aquela igreja justamente pela fé em Jesus e pelo amor aos irmãos. O que nos leva a concluir que essa igreja de Apocalipse era uma igreja muito mais voltada para a zeladoria da doutrina, para a guarda mesmo da doutrina,
mas que tinha se afastado da obra evangelística, tinha se afastado da obra de propagação do evangelho. E de fato, irmãos, acho que uma das maiores provas de amor que a gente pode dar, né, é justamente pregar o evangelho, é querer que todos à nossa volta sejam cristãos, que conheçam o amor de Cristo, que sejam justificados e que tenham a vida eterna. Então vamos avançar mais um pouco aqui no texto e a gente chega no versículo 5. No versículo 5, a gente vê que Jesus agora mostra como aquela igreja deve agir para que as falhas que ele tinha apontado sejam corrigidas. Ele ordena para que a igreja se restaure, ele ordena que a igreja se lembre de onde tinha caído, se lembre da posição anterior que ela ocupava, né? Qual que era a história daquela igreja, o que os cristãos mais antigos, os irmãos mais antigos faziam, para que hoje elas entendam que elas estão pior. Se a gente não se lembra como era no passado, a gente não tem ideia se a gente não tem uma referência para saber se melhorou ou se piorou. Então é importante manter a história, é importante manter viva a memória da igreja. Além do mais, ele ordena que os irmãos em Éfeso se arrependam e que voltem a praticar as obras que eram praticadas no princípio. E aqui a ênfase, novamente, é o princípio, é justamente o estado anterior contra o estado atual. E para finalizar o versículo 5, Cristo ainda deixa a consequência caso eles não sigam essas ordens dele, que ele moverá o candelabro do seu lugar. Como a gente entende que o candelabro representa a igreja em si, né, os membros em si, e Jesus removendo o candelabro de lugar, quer dizer que antes ele passava entre os 7, agora ele vai passar entre os 6. Ou seja, Jesus se afasta da igreja que não obedece às suas ordens, que não ouve a sua palavra. Portanto, a ideia de remover o candelabro, para mim, está muito mais ligado a justamente a presença de Deus, a presença de Jesus dentro da igreja. Quase finalizando, irmãos, penúltimo versículo, versículo 6. Jesus aqui ele diz que ainda assim há uma coisa a seu favor, né? Mesmo depois dele ter censurado os irmãos acerca do primeiro amor, ele também vai dizer que ainda há uma outra coisa a favor deles, que eles odeiam as práticas dos nicolaítas, as quais ele também odeia, Jesus também odeia. A gente já viu que os efésios eles não vacilaram em questões doutrinais, né? Eles sempre botavam à prova todos aqueles que diziam ser apóstolos, todos aqueles que tentavam infiltrar na igreja novas doutrinas diferentes das de Cristo e dos apóstolos. Então, Jesus diz que, assim como eles odeiam as práticas dos nicolaítas, ele também odeia. Agora resta saber quem eram os nicolaítas. Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, porque a gente tem pouquíssima informação acerca desse grupo, né, que João denomina Nicolaíta. O que a gente pode, talvez, pressupor é que eles eram, no mínimo enganadores, no mínimo, pessoas que pregavam uma doutrina completamente diferente da de Cristo, a ponto dele mesmo, né, de Cristo, dizer que os odiava por conta disso. Então, são pessoas que, de fato, fugiam completamente da mensagem da cruz, da mensagem de Cristo e dos apóstolos. Então, para mim, irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja relativamente boa, era uma igreja que se preocupava em se afastar do mal, se preocupava em manter distância desses nicolaítas, de qualquer pessoa que destoasse do que eles acreditavam, da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Jesus Cristo. Então, em linhas gerais, era uma igreja que permanecia saudável, mas Jesus, ele lembra aos irmãos que não é só isso, não é só a manutenção da palavra, não é só a manutenção de costumes, não é só a religiosidade, né? Aqui a gente entende muito mais por esse lado, né? Minha opinião é que essa igreja ela se destacava muito mais pelo culto religioso, pelos costumes qual ela já tinha adquirido, né? E que tinha se esquecido daquele entusiasmo, do amor mesmo da primeira geração daquela igreja. Então, Jesus relembra que
a vida cristã não é mera religiosidade, mas também é ação, é atividade, é obra, é externalizar tudo aquilo que a gente tem no coração. Não basta a gente ler a palavra, entender a palavra, estudar a palavra e que isso fique pra gente, fique contido em nós. Na verdade, o ideal é que todo esse estudo, todos esses áudios que a gente tem ouvido até aqui, eles sejam utilizados na vida prática, sejam utilizados em comunidade. Então, esse é o meu entendimento acerca da igreja de Éfeso. E daqui a gente parte já para o último versículo, que é o versículo 7. E diz assim o último versículo: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei permissão de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Bom, é muito simples esse versículo, é muito claro, bem autoexplicativo mesmo, mas uma coisa que eu destacaria é justamente o entendimento que a gente já formou lá no início, de que as cartas eram cartas que eram para ser lidas por todas as igrejas, e não somente a igreja a qual ela tinha sido endereçada. Então, o início do versículo 7 é justamente esse chamamento de atenção, né? Para que todo aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é um plural aqui, são todas as igrejas. Isso é prova incontestável de que, de fato, as cartas do Apocalipse, elas foram enviadas a todas as igrejas. Todas elas tiveram acesso às cartas umas das outras, para que se faça essa reflexão, para que se faça também esse confrontamento. Será que eu sou essa igreja? Será que você é aquela igreja? E assim por diante. Então, as cartas de Apocalipse são cartas universais, são cartas que falam às igrejas de todas as eras, de todos os lugares, independente de onde elas estejam, falam a mim e falam a você também. E por fim, irmãos, para a gente finalizar esse áudio por hoje, temos a promessa de que ao que vencer, né? Ou seja, ao que guardar as palavras de Cristo, ao que não só guardar, mas também praticar, ao que voltar ao primeiro amor, este receberá a permissão de comer da árvore da vida, receberá a vida eterna e a presença de Deus, né? A presença de Deus no paraíso. Então, irmãos, ficamos por aqui com esse áudio. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a igreja de Éfeso, que tenha acrescentado e que seja útil para a reflexão, que seja útil para que nós possamos avaliar nossa vida espiritual. Será que nós não incorremos nos mesmos erros que a igreja de Éfeso incorria? E mesmo que essa resposta seja positiva, há a solução. Jesus ele deixa bem claro qual que é o nosso posicionamento. Arrepender, lembrar de onde a gente caiu e voltar às primeiras práticas. Sendo assim, nos encontraremos no paraíso, teremos acesso total à árvore da vida e seremos eternamente felizes com Cristo. Até amanhã, irmãos. Deus os abençoe.